Na quinta-feira eu falei para vocês sobre o Leão dos Mares, o Afonso de Albuquerque, e de como ele trouxe da sua viagem, da sua primeira viagem às Índias, a ideia de criar um império militar português, do Índico até as Índias. E o Dom Manuel acatou essa proposta do Afonso de Albuquerque. Antes de falar então do ápice, vamos dizer assim, desse projeto, que vai ser a conquista de Hormuz na entrada do Golfo Pérsico, vou falar então da primeira etapa da realização desse projeto. Então, em abril de 1506, o Dom Manuel despachou para as Índias uma nova frota com 10 navios dirigidos por um nobre chamado Tristão da Cunha. Esse Tristão da Cunha, veja, estou falando em abril de 1506. Um ano antes, ele ia ser enviado para as Índias como o primeiro vice-rei da Índia. Mas ele teve um problema de uma cegueira temporária, que provavelmente foi uma conjuntivite, e aí foi substituído por um outro chamado Dom Francisco de Almeida. E aí agora, um ano depois, ele foi curado e vai partir para ser o novo vice-rei da Índia. Bem, além dos 10 navios que são comandados por ele, vai um outro grupo de 4 navios militares comandados pelo próprio Afonso de Albuquerque, que é o braço armado da expedição. O Afonso de Albuquerque é subordinado do Tristão da Cunha, mas tem certa autonomia, vamos dizer assim. Uma certa autonomia, né? Ele não é totalmente independente, está subordinado ao Tristão da Cunha com alguma autonomia. Bem, o objetivo de toda essa frota era levar o novo vice-rei até as Índias e, no caminho, criar as condições para que Portugal dominasse todo o comércio do Oceano Índico, no litoral oriental da África, a região do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico. Bem, além disso, o próprio Afonso de Albuquerque vai fazer o quê? Ele, de última hora, lembrem-se que ele liderava 4 navios de caráter militar. De última hora, o piloto da nau que ele ia viajar matou a mulher um dia antes da viagem, fugiu para Castela. Então ele mesmo teve que pilotar o navio. Além disso, ele tinha uma missão secreta que ele levava consigo uma carta do Dom Manuel I, que dava a ele, caso ele fosse bem sucedido em todas as suas tarefas, após o prazo de 3 anos, que era o prazo do mandato do Tristão da Cunha, o Afonso de Albuquerque ia ser o novo vice-rei da Índia. Tá, então, diante disso, eles partem para as Índias. O Afonso de Albuquerque, se vocês lembrarem, teve uma desavença com um primo dele, naquele vídeo eu falei, e por causa dessa desavença ele partiu na frente do primo para Portugal. O primo depois precisou dele, teve um problema sério, naufragou, morreu, sumiu. E, para variar, como Afonso de Albuquerque não era assim muito, digamos assim, uma pessoa de relacionamento fácil, ele também tinha uma certa desavença com o Tristão da Cunha. O Tristão da Cunha era aquele explorador curioso. O Afonso de Albuquerque era aquele soldado, era aquele conquistador determinado, né? Ele tinha um objetivo, ele queria cumprir aquilo rápido e eficientemente. Tá. Um exemplo desse desentendimento entre os dois é o seguinte: durante a viagem, eles foram informados da recém-descoberta ilha de São Lourenço, que depois vai se tornar a Madagascar. Essa ilha de São Lourenço tinha sido descoberta por um português chamado Diogo Dias. E aí o Tristão da Cunha imediatamente desviou toda a frota, toda a expedição, foi até lá em Madagascar, desceu, ficou lá admirando, né, uma ilha exótica e tal. E o Afonso de Albuquerque nem sequer desceu da nau, ficou lá, puto da vida, esperando que o Tristão da Cunha terminasse lá aquele passatempo idiota para poder eles irem fazer o que era importante. Bem,
Então o que acontece? Apesar dessa pequena desavença, eles acabam cumprindo muito bem a missão que lhes foi confiada pelo rei Dom Manuel I. Então vamos lá, o que eles fizeram? Primeiro, eles chegaram em Melinde e renovaram um tratado de amizade com o chefe local. Havia uma outra cidade chamada Angoja, não é Angola, Angoja, próximo a Melinde, e essa cidade tinha, digamos assim, retalhado, né? Tinha feito retaliação contra Melinde porque Melinde tinha um acordo comercial com os portugueses. E aí, por causa disso, por causa dessa retaliação, o que fizeram Tristão da Cunha e o Afonso de Ataíde? Saquearam Angoja, tá? Beleza. Próximo passo, eles conquistaram, aliás, eles não conquistaram, eles incendiaram Brava, que é uma outra cidade próxima, porque essa cidade se recusou a prestar vassalagem a Dom Manuel I. Prosseguindo, eles vão conquistar uma ilha importante chamada Ilha de Socotorá. Nessa ilha eles vão levantar uma grande fortaleza e essa fortaleza vai se tornar uma base de operações militares na região, principalmente na entrada do Mar Vermelho. Além disso, eles ainda foram até Moçambique e resgataram um comandante militar português, um navegador chamado João da Nova, que tinha sido descobridor de uma famosa ilha que fica lá no outro lado da África, no litoral ocidental, chamada Santa Helena. Tá? Esse João da Nova tinha partido numa viagem para a Índia e tinha ficado preso em Moçambique porque um navio que ele estava navegando, chamado Flor de la Mar, tinha feito um rombo no casco, ele ficou encalhado ali por anos, tá? E aí, por meses, e aí acabou sendo resgatado, ele e o navio, pela frota, pela esquadra do Tristão da Cunha e do Afonso de Albuquerque. Bem, depois disso, depois dessas aventuras iniciais, esses preparativos, o Tristão da Cunha partiu para as Índias e o Afonso de Albuquerque, eles se separam, parte para a conquista de Ormuz. Sobre a conquista de Ormuz eu vou falar num próximo vídeo, porque vai precisar, tem muito assunto para falar sobre isso. E para terminar, dizer o seguinte, que o Tristão da Cunha foi muito bem sucedido, chegou até as Índias, teve um merecido retorno para casa. No retorno para casa, ele vai descobrir um arquipélago que fica do outro lado da África, lá no litoral ocidental, bastante ao sul, que vai ser batizado com o nome dele, Tristão da Cunha. Inclusive, quando eu falei no vídeo sobre o Gonneville, o navegador francês, eu falei que ele passou por uma ilha descoberta ali, mais ou menos na altura do litoral da Argentina, e depois ele foi para o Brasil. Essa ilha é que foi descoberta pelo Tristão da Cunha. Bem, aí eu vou ler um parágrafo aqui para vocês que fala sobre o restante da vida do Tristão da Cunha. Vejam que interessante. Para Tristão, acabavam ali os perigos e aventuras dos mares. Em 1514, chefiará a riquíssima embaixada portuguesa que para Roma com o cortejo que apresenta à Europa os incríveis tesouros do Oriente, incluindo joias, especiarias, leopardos, panteras e o elefante ano ou rano, que a um sinal do tratador se ajoelha 3 vezes diante de um Papa Leão X, que mal acredita no que os seus pios olhos veem. Então, essa foi uma história bem conhecida, né? Quando uma embaixada portuguesa levou lá para Roma várias riquezas trazidas do Oriente que fascinaram não só o Papa Leão X, como toda a Europa. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo eu falo para vocês sobre qual foi o desfecho e como se desenrolou lá o projeto do Afonso de Albuquerque em Ormuz. Beleza? Um abraço.